Então, meninos, estamos aqui para nossa aula de ensino religioso. Nessa quinzena, nós estamos falando de festas religiosas no estado de Goiás. Então, como vocês viram, eu postei no grupo as videoaulas não, aqueles pequenos vídeos de reportagens, né, mostrando cada uma das principais festas retratadas aqui na apostila, mostrando lá detalhadamente sobre cada um. Então, se alguém não viu o vídeo ainda, volte lá, vê os vídeos, que é muito importante, além de ser de qualidade muito boa, muito bem apresentado. Então, a gente vendo aqueles vídeos, vão ter uma noção muito real mesmo desse tipo de evento, desse tipo de festa, como se estivesse lá participando. Vale a pena voltar lá e ver cada um dos vídeos. Então, tem lá o vídeo que fala da procissão do fogaréu de Goiás, tem que fala das cavalhadas de Pirenópolis, da congada de Catalão, né, da festa do louvor divino Pai Eterno de Trindade. Então são uns vídeos muito bons. Então, acompanhando lá os vídeos, vocês vão entender muito bem o texto aqui, a leitura vai ficar bem leve, é muito fácil de entender e as questões vão responder com muita facilidade. Então, aqui na primeira parte do texto temos: o estado de Goiás é conhecido pelas manifestações culturais e religiosas. Então, aqui vem falando dessas principais festas aqui. O folclore do estado de Goiás é algo importante para os moradores da capital e do interior do estado. Quando falamos de manifestação cultural, percebemos a bela mistura da cultura de vários povos, como índios, portugueses e africanos. E a influência religiosa também é muito forte. Como nós estamos estudando esse bimestre sobre o sincretismo religioso, então essas festas religiosas de Goiás mostram também esse sincretismo religioso aqui em Goiás. Então, é muito importante vocês verem esses vídeos aí, segue a leitura do texto. Então não vamos fazer a leitura do texto agora, porque vendo os vídeos e seguindo para cada questão, vocês vão ler um parágrafo, então já dá para entender bem. Então vamos ver aqui o que fala nas questões, para a gente ir voltando no texto, para ficar mais rápido, né? Então na questão 1 temos: o estado de Goiás é conhecido pelas manifestações culturais e religiosas. Uma das festas religiosas é a procissão do fogaréu na cidade de Goiás. O que é encenado na festa do fogaréu? Em que época do ano acontece? Então, como eu já expliquei para vocês, para cada questão, vocês voltam lá no texto e vê o que está falando da procissão do fogaréu, né? Então, considerada uma das cerimônias mais tradicionais do estado de Goiás, a procissão do fogaréu acontece há 260 anos, sempre na ocasião da Semana Santa. A procissão encena a prisão de Jesus Cristo à meia-noite da quarta-feira das trevas, e toda a iluminação pública é apagada, e 40 farricocos vêm como forma de demonstrar penitência de acordo com o Antigo Testamento, e aparecem encapuzados ao som de canções oitocentistas. Seguem caminho passando pela Igreja da Boa Morte, Igreja da Nossa Senhora do Carmo e Igreja do Senhor dos Passos, e acontece durante a Semana Santa nos meses de março e abril. Então, a gente volta lá na questão e vê qual que está falando aqui, né? Então, vem essa opção A, que fala da ressurreição de Cristo. Então, aqui já não fala, não é, né? Tá 30 farricocos, também não está de acordo com o texto. Depois, vem aqui falando que acontece ao meio-dia da quarta-feira, observe, também não está de acordo, né? Então, acontece em maio ou junho, também não está de acordo com o texto. Então, a gente tem aqui: a procissão encena a prisão de Jesus Cristo à meia-noite da quarta-feira das trevas, 40 farricocos caminham encapuzados, e acontece durante a Semana Santa em março ou abril. Então, a gente vai conferindo o que está aqui de acordo com o texto. Na questão número 2 temos: desde 1820 acontece a festa das cavalhadas de Pirenópolis. Essa festa surgiu com qual intuito? Em que época do ano acontece? Por que é chamado de cavalhadas? Então a gente volta lá no texto e vamos ver o que o texto fala, né? Então aqui tem a ilustração, como vocês viram no vídeo, nessa festa das cavalhadas é a luta dos cavaleiros medievais, né? Tem os cavaleiros cristãos de azul, os cavaleiros mouros
de vermelho e acontece a luta de um exército contra o outro. Então, desde 1820, Pirenópolis emociona seus habitantes com essa encenação linda. A festa das cavalhadas surgiu em 1820 com o intuito de catequizar escravos índios brasileiros. Os jesuítas, inicialmente responsáveis por essa festa, começaram a preparar seus participantes uma semana antes, quando as duas tropas passam de casa em casa, convidando para o ensaio. O evento acontece no Campo das Cavalhadas, chamado de Cavalhódromo, e o período Festa do Divino em abril ou maio. Então vamos ver qual das opções que está de acordo com o texto, né? Então aqui nós temos essas opções. Tem aqui, surgiu com o intuito de catequizar a venda de escravos índios, concretizar venda de escravos índios. Não, o texto não fala disso, a festa não é para isso. Com o intuito de catequizar escravos índios estrangeiros. Não, ela falou índios brasileiros. Então vamos prestar atenção em cada opção, ver qual que está falando de acordo com o texto. Aqui nós temos, surgiu com o intuito de catequizar escravos índios brasileiros. O evento acontece no Campo das Cavalhadas, os Cavalhódromos, mas hoje se estende por todos os bares e ruas da cidade e acontece em abril ou maio. Então, a gente observa onde que está mais de acordo com o texto. Então, aqui nós temos a questão 3. O que é a festa da Congada de Catalão? Como se deu início a essa comemoração? Vamos ver lá no texto, né? Sempre voltando no texto para ver o que o texto fala, né? Congada de Catalão. Congada de Catalão é uma festa brasileira que acontece desde 1876. Em 1820, escravos semi-libertos chegaram à Vila Catalão para trabalhar nas lavouras de café. Os escravos não carregavam com eles apenas seus instrumentos de trabalho, mas também suas crenças, seus costumes. E daí que surge o louvor a Nossa Senhora do Rosário. A comemoração mistura o catolicismo e os ritos afros. Essa manifestação religiosa é celebrada até hoje, da última sexta-feira de setembro ao segundo domingo de outubro. Então, vamos ver as opções de resposta lá na questão 3. Né? Então, na questão 3, nós temos aqui duas opções. Né? Tem a Congada de Catalão, é uma festa africana que acontece desde 1786. Então, aqui já está... Aqui já não está certo, porque era uma festa brasileira, né? E a data é 1876. Então, escravos chegaram à Vila Congada. Nós vimos que lá estava falando da Vila Catalão, né? Então, mistura espiritismo e os ritos afros. Então, ela está falando mistura catolicismo. Então, vamos ver aqui, né? A parte que está de acordo com o texto. Temos a Congada de Catalão, é uma festa brasileira que acontece desde 1876. Em 1820, escravos semi-libertos chegaram à Vila Catalão. Comemoração mistura o catolicismo e os ritos afros. Essa manifestação religiosa é celebrada até hoje, da última sexta-feira de setembro ao segundo domingo de outubro. Então, aqui nós temos o que está de acordo com o texto. Então, a gente tem que ler com bastante atenção, porque tem essa opção que parece que é a certa, mas tem uma ou duas palavrinhas que mostram que não é. Então, vamos ler com atenção. Na questão 4, temos: o que é a festa em louvor ao Divino Pai Eterno de Trindade? O que os relatos indicam? Então, vamos lá ver o que fala da Trindade, né? Lembrando que Catalão é o nome da cidade, Pirenópolis é o nome da cidade, agora Trindade também é o nome da cidade. Então, cada festa em louvor ao Divino Pai Eterno de Trindade, ou procissão de Trindade. Então, Trindade é o nome da cidade. Temos aqui: considerada a festa mais importante do estado, relatos indicam que a romaria começou em 1840, no Arraial do Barro Preto, local esse em que os moradores encontraram um medalhão de barro. O fato levou várias pessoas ao local e assim a romaria começou. O medalhão foi substituído por uma imagem semelhante, esculpida em madeira pelo artista plástico Veiga Vale. A romaria acontece entre a última semana de junho e o primeiro domingo de julho. Então vamos ver lá qual a opção da questão 4 que está de acordo com o texto, né? Então temos aqui:
Considerada a festa mais importante do município, relatos indicam que a romaria começou em 1480 no Arraial de Barro Preto, local em que os moradores encontraram o medalhão de ouro. Então aqui, observe que está tudo diferente, né? Porque é considerada a festa mais importante do estado. Relatos indicam que a romaria começou em 1840 no Arraial de Barro Preto, local esse em que os moradores encontraram o medalhão de barro. A romaria acontece entre a última semana de junho e o primeiro domingo de julho. Então vamos observar aqui, né, que está de acordo com o texto. Né? Então, observar essas datas, esses lugares, para não confundir. Na questão 5, nós temos: o que é a festa da Nossa Senhora do Pilar? Quando iniciou? Em que época do ano acontece? Voltamos no texto para ver a festa do Pilar. Né? Pilar é o nome da cidade. Né? Então, festa da Nossa Senhora do Pilar. A festa em louvor de Nossa Senhora do Pilar, em Pilar de Goiás, é uma das mais antigas do estado. Há registros que remetem ao ano de 1690, quando acontecia a celebração em Minas Gerais e no Nordeste. Em Goiás, a festa acontece no primeiro sábado de setembro. A programação prevê missa cantada, procissão, novena, desfile cívico e as cavalhadas, o alto ponto da festa, de 5 a 8 de setembro. Então, observamos que essa festa da Nossa Senhora do Pilar acontece também em outros estados, mas ela é uma das tradicionais também de Goiás. Então vamos lá na questão 5, né? Qual que está de acordo com o texto? Temos, é uma das mais antigas festas do país? Não, né? Não é do país, é do estado. É a registro que remete ao ano de 1960? Não, era de 1690. Em Minas, a festa acontece no primeiro sábado de setembro, é em Goiás. Então, nós vimos que a letra B não é. Então, na letra A, nós temos: é uma das mais antigas festas do estado. Há registros que remetem ao ano de 1690. Em Goiás, a festa acontece no primeiro sábado de setembro. A programação prevê missa cantada, procissão, novena, desfile cívico e as cavalhadas, o ponto alto da festa. Então, nós temos aqui a letra A, que está de acordo com o texto. Né? Então, nós vemos aqui as questões do texto. E agora nós temos a parte do portfólio, né? A religião em nosso município e em nossa região. Então, temos aqui, né, falando aqui do cristianismo, que é o principal. Tem algumas pessoas que seguem algumas religiões que não são do cristianismo, mas a maior parte são as religiões do cristianismo. Viu? Então vamos ver o que fala aqui. O cristianismo compreende diversas instituições religiosas que se separam até os dias de hoje por terem visões diferenciadas de doutrinas. Mesmo assim, todos creem em Deus Pai, Criador do mundo, e em Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus. Qual é o seu livro sagrado? Então vamos ver aqui. Tenho como livro sagrado a Bíblia. Então, vemos aqui que o livro sagrado é a Bíblia, que está ali no texto. Então, conhecemos 3 formas de cristianismo que surgiram ao longo da história. Então, nós temos aqui, vamos ver aqui onde que fala. Conhecemos 3 formas de cristianismo que surgiram ao longo da história, que são os católicos romanos, os ortodoxos e os protestantes. Então, vamos ver qual a opção que está falando. Católico romano, ortodoxos e os protestantes. Católicos romanos, os ortodoxos e os protestantes. Temos aqui na letra B. Então, são as formas do cristianismo. Não está falando de igrejas, está falando das formas diferentes do cristianismo. Então, aqui está falando, em Paranaiguara temos essas igrejas. Agora, de acordo com o texto, que igrejas há em Paranaiguara? Então, a gente copia daqui. Em Paranaiguara temos a Igreja Católica, temos várias igrejas evangélicas, Testemunho de Jeová, o Centro Espírita e outras práticas de religiosos e locais de adoração a Deus. Então, temos aqui a resposta do número 3. Então, só vocês copiarem aqui. Número 4. Não importa que igreja você frequenta ou participa, o que importa é o quê? Então, na sequência, nós temos: não importa a igreja que você frequenta ou participa,
O que importa é que, se você tem uma religião, sua igreja vai te ajudar a construir o seu futuro ou a enfrentar os seus problemas sempre que eles surgirem. Então, aqui nós temos a resposta do número 4, né? Então, nós temos que não importa que igreja você frequenta ou participa, o que importa é que, se você tem uma religião, sua igreja vai te ajudar a construir o seu futuro e a enfrentar os seus problemas sempre que eles surgirem. Então, vamos ver aqui, né, qual opção que está falando. Então, nós temos aqui, se você não tem uma religião, sua igreja vai te ajudar a construir seu passado. Não é disso que está falando, né? A religião é o que nos revela e relembra o poder de Deus por sua intercessão. Tá certo, mas não é isso que está perguntando, né? Então, letra C. Se você tem uma religião, sua igreja vai te ajudar a construir seu futuro e a enfrentar os seus problemas, sempre que eles surgirem. Então, aqui está de acordo com o texto. Na letra D tem: se você frequenta uma igreja ou participa de algum grupo religioso, você jamais se sentirá sozinho e desprotegido. Aqui também pode estar tá certo, mas não é isso que está perguntando, né? O que está de acordo com a pergunta é a letra C. Agora, número 5. De acordo com o texto, se você frequenta uma igreja e participa de algum grupo religioso, o que acontece? Então, no final do texto, nós temos, né? Se você frequenta uma igreja e participa de algum grupo religioso, você jamais se sentirá sozinho e desprotegido, né? Então, nós temos aqui a resposta do número 5, né? Você jamais se sentirá sozinho e desprotegido, né? Então, é só copiar lá do texto que a gente tem a resposta aqui, né? Então, aqui nós temos as questões do portfólio. Vocês veem que é só achar a resposta aqui no texto. E nós temos no final aqui essa frase, né? A nossa fé, a nossa oração e o nosso compromisso com Deus é que direciona o nosso caminho e conduz a nossa vida. É o que nos orienta em nossas escolhas. Quando seguimos bons exemplos, com certeza nossa vida vai bem. Então, a nossa fé, a nossa oração vai conduzir o nosso caminho e nos orientar nas nossas escolhas. Então, a gente sempre ser grato a Deus, sempre orar, sempre pedir uma orientação e seguir os bons exemplos. Vamos caminhar no caminho do bem e seguir bem nossa vida fazendo boas escolhas. É isso que a gente deseja para vocês, né? Um mundo de aceitação, sem preconceitos, e que todos façam uma boa escolha e tenham um futuro próspero, uma vida muito boa como cada um merece. É isso que a gente é para isso que a gente trabalha, é isso que a gente busca, é isso que a gente deseja para todos. É uma boa aula e até a próxima.